Muito boa noite. Nós estamos retomando os nossos diálogos AMSUR. Fizemos um pequeno intervalo, entre com o Natal, o Ano Novo e algumas atividades que se colocaram aí no começo de janeiro. Estamos retomando hoje os diálogos AMSUR, hoje abordando o tema da, da economia brasileira, a política econômica do governo, né? É pensando a política econômica sob a ótica de um projeto de país, ou seja, que economia nós estamos propondo através das políticas econômicas que estão sendo desenvolvidas pelo governo. Tem tomado tônica, fundamentalmente, as políticas fiscais, mas uma série de políticas espalhadas pelos diferentes ministérios têm também sido desenvolvidas, e não obrigatoriamente de maneira coordenada, né? Os ministérios acabam trabalhando muito em forma federativa, né? E o tema da política econômica, do desenvolvimento econômico do país, passa por ações de um conjunto bastante grande de, de ministérios. Falar assim, desenvolvimento, né, discute com a questão territorial, discute com várias questões sociais, com as questões do trabalho, com a política industrial, com a política agrária, com a política, enfim, com políticas espalhadas, com a política energética, políticas espalhadas por um conjunto bastante grande de ministérios, né? E o governo não constituiu um processo de coordenação estratégica, né? Tem coordenação operacional a partir fundamentalmente da Casa Civil, mas as políticas estão ocorrendo e é necessário pensá-las se a gente pensar em disputar um projeto de país. Para fazer essa conversa, nós contaremos hoje com a participação de dois economistas importantes, né? O Pedro Paulo Bastos, que é professor associado, livre-docente no Instituto de Economia da Unicamp, foi presidente da Associação Brasileira de Pesquisadores em História Econômica e é chefe do Departamento de Política e História Econômica do Instituto de Economia da Unicamp, né? Tendo Não, sido também n- professor. não, eu fui. Ah, você Desculpe. foi, né? Não, eu fui o chefe desse departamento entre 2008 e 2012. Hoje eu sou coordenador do SECOM, Ah, que é do o... SECOM, tá, É. né? E foi também professor visitante na Universidade da Califórnia, em Berkeley, Universidade de Berkeley, na Califórnia. E contaremos também com a participação do Antônio Prado, Antônio José Corrêa do Prado, economista, é, atualmente é conselheiro do Corecon São Paulo e do Instituto Fome Zero, mas foi alto funcionário da ONU, tanto na CEPAL quanto na FAO. Foi também assessor econômico da liderança do governo Lula no Senado Federal, né, e foi servidor do BNDES. Mas a maior parte da ação anterior do Prado tinha sido no Diese, né, no qual ele militou durante 23 anos. Eu vou solicitar a todas as pessoas que nos assistem pelo YouTube que se inscrevam no nosso canal, né, que deem o seu like e que também considerem que estas atividades são disponibilizadas não apenas no nosso canal YouTube, mas são também disponibilizadas no portal Rede Estação Democracia, do Rio Grande do Sul, e são disponibilizadas também através do Fórum 21, né? Eu vou solicitar para o Vicente, na qualidade de presidente do Instituto ANSUR, que dê as boas-vindas aos nossos participantes e faça a introdução do tema. Vicente, com você, por favor. Muito obrigado, Granado. Boa noite a todas e todos, e, em particular, aos nossos convidados de hoje, o Pedro Paulo Bastos, e o nosso querido amigo Antônio Prado, né, que foi, só para precisar, o secretário executivo adjunto da CEPAL, né, além de ter também sido um gestor importante na organização
para a Agricultura, a FAO, né, em Roma, né? É, nós estamos começando, né, o segundo ano da presidência Lula 3, né? E, portanto, nós já temos um período, eu diria, suficiente para entender as sinalizações do presidente e do seu governo, né? Sinalizações em várias dimensões, sinalizações na nossa política social, sinalizações na nossa política de desenvolvimento de ciência e tecnologia, sinalizações na nossa política externa, né? Mas, evidentemente, que a grande questão é se essas sinalizações apontam em que direção de um projeto de nação, de um projeto de desenvolvimento nacional, né? E nós estamos, inclusive, reiniciando os Diálogos Amisul de 2024, contando com as intervenções, que eu diria não só de dois especialistas, eu quero ressaltar isso, que são mais dois pensadores, né, do Brasil, dois pensadores da nossa região, e, portanto, nós estamos começando bem para entender o sentido dessas sinalizações. Quero lembrar que esses últimos 10 dias foram dias intensos de sinalizações, né? Quero relembrar aqui aos nossos participantes, né? As iniciativas em relação à Petrobras, a iniciativa em relação à política de expansão dos institutos federais, a criação do núcleo Fortaleza, Ceará, do ITA, né? E hoje, inclusive, o lançamento ou a apresentação pelo Ministério do Desenvolvimento, né, Indústria e Comércio, da política de reindustrialização. Evidentemente, também o ano passado nós tivemos a grande discussão sobre o redesenho, né, expresso do arcabouço fiscal, né? E, portanto, temos elementos necessários de sinalizações, e a grande interrogação hoje, esse é o pedido que nós queremos fazer aos nossos parceiros, né? Essas sinalizações apontam para quê, né? Que sinalizações de futuro elas estão indicando para todos nós que estamos comprometidos com a transição do nosso país para um outro patamar da sua história nacional e do seu desenvolvimento. Com essas considerações, eu devolvo a palavra, a condução dos trabalhos ao Granado, desejando a todos um bom debate, um bom diálogo. Granado, é com você. Obrigado, Vicente. Então, já passo imediatamente para o Pedro Paulo Bastos. Pedro Paulo, com você, por favor. Muito obrigado, Granado. E quanto tempo eu teria, Granado, nessa primeira? Alguma coisa em torno de 25 minutos, mas sem 25 minutos. precisão Vou de anotar tempo, aqui sem, 24. sem nenhuma pressão forte de tempo. Tá joia. Bom, eu agradeço mais uma vez o convite, já participei aqui dessa mesa com vocês algumas vezes, né? E é sempre um prazer dialogar com um nível tão alto que geralmente é que a gente tem aqui nessa conversa nossa, né? Eu vou procurar fazer, Granada, um pouquinho, dar uma espécie de, digamos, de um contexto do que está acontecendo em escala global, não é? Como é que a gente tem que entender, à luz do que está acontecendo em escala global, as iniciativas que o governo Lula está buscando implementar, e particularmente esse anúncio hoje a respeito da nova política industrial, né? Nova indústria brasileira, esqueci exatamente o nome, como é que a gente tem que encarar e, digamos, para poder também fazer aquilatar, né? Poder comparar internacionalmente o que ela significa se a gente avaliar ao mesmo tempo o que está acontecendo nos Estados Unidos, o que está acontecendo na China, o que está acontecendo na Europa, não é? Para a gente poder avaliar, quer dizer, não ficar apenas, digamos, discutindo os números absolutos em reais. Seria importante a gente poder comparar relativamente para a gente entender qual é, digamos, a ficha, qual é o jogo, qual é o cacife, qual é o trunfo que o Estado brasileiro está apresentando nessa conjuntura de uma enorme disputa a respeito
do controle dos principais ramos que vão definir não só, digamos, a disputa econômica, mas também a disputa geopolítico-militar, dado o spillover dessas tecnologias, né? Eu acho que voltar só um pouquinho, lembrar que o movimento, o contexto em que a gente está vivendo hoje, de certo modo, ele resulta da crise de 2008, né? Da crise financeira de 2008, que não só, digamos, colocou em questão muito dos dogmas do neoliberalismo, não é? Mas provocou uma enorme superprodução em escala global, não é? Quer dizer, muitos dos programas de investimento que vinham sendo realizados até 2008, eles se mostraram muito superiores à demanda que se verificou sob efeito da crise pós-2008, não é? E isso detonou já ali naquele primeiro momento uma grande ampliação da concorrência internacional, ainda com muita utilização de baixa taxa de juros e com efeito deliberado sobre taxa de câmbio. Não sei se vocês lembram, naquela época havia muita discussão sobre a chamada guerra cambial, não é? Inclusive, o ministro Manteiga foi um dos que cunhou e popularizou esse termo em escala global e dizendo aquilo que de fato aconteceria, não é? Num contexto de superprodução, o Brasil seria invadido por importações. E foi exatamente isso que aconteceu. Exatamente isso que aconteceu, né? Se a gente for pegar a indústria de transformação brasileira de 2014 até 2022, ela tem uma perda ali superior a, se eu não me engano, 15%. Depois eu posso dar o valor exato quando o Prado estiver falando, eu procuro aqui nas minhas anotações, que às vezes de memória a gente fala errado, né? Em torno de 15%, não é? De perda de valor agregado. O déficit comercial em todas, digamos, os ramos mais intensivos em tecnologia e capital ampliou muito. A indústria ficou ainda mais, digamos, oca, no sentido dela depender de bens de capital, partes, peças, componentes, basicamente cada vez mais importados, com pouca capacidade de produção local, e é esse setor de bens de produção e bens de capital que dá densidade e amplia, digamos, os efeitos de aceleração e até o spillover, né, de tecnologias para os outros ramos industriais, não é? Então, isso vem junto, a partir de 2013, com o maior ativismo chinês, não é? A indústria chinesa, digamos, entre a primeira década, depois dela ter sido admitida, a China ser admitida na OMC em 2001, nos 10 anos iniciais, as exportações chinesas aumentaram 5 vezes, as exportações industriais chinesas, não é? Mas isso era basicamente, digamos, em produtos que os próprios chineses, Xi Jinping, em 2013, dizia que era produto de baixa qualidade, com marcas pouco famosas, com grande escala e, basicamente, ganhando em função do preço, né? Em parte aproveitando o ganho de escala local, o baixo nível, o baixo preço da mão de obra internamente, mas com uma capacidade de agregação de valor, definir markups relativamente baixa. E em ramos, digamos assim, em que a China tinha imitado, mas produzido uma forma de produzir muito mais rápida, muito mais eficiente, com muito maior escala, né? Mas sem produzir novas tecnologias propriamente, fazendo basicamente transformações no processo, na administração do processo, né? E aí, em 2013, o Xi Jinping, digamos, dá digamos, a nova mudança essencial desse contexto que a gente ainda está vivendo, nessa grande conjuntura, e vai ter outros episódios depois, evidentemente, que é anunciar o programa Made in China. Made in China 2025, tá? Está logo ali. Depois, com várias propostas até 2049. Por que 49? Para marcar exatamente os 100 anos da Revolução Comunista Chinesa, né? E, basicamente, a proposta dele, que, de certo modo, está vinculada também ao relatório lá do Snowden, né, da descoberta de que as redes econômicas e de comunicações que eram controladas pelas empresas americanas eram usadas também para objetivos geopolíticos, né, para espionagem política, industrial,
não é? Então, combinava uma grande preocupação de ordem estratégica com uma preocupação econômica. E a proposta é, basicamente, acabar com todas essas fragilidades, tornar a China uma potência industrial intermediária do ponto de vista de inovação até 2035 e uma superpotência industrial até 2049, não é? E, basicamente, centrando cada vez mais, e isso vai sendo desenvolvido ao longo do tempo, centrando cada vez mais na conversão para uma economia de baixo carbono. Então, isso envolve imaginar como é que você vai controlar a indústria automobilística, que é a principal ramo industrial, não é? A indústria automobilística já se imaginava que ia passar por uma grande transformação, basicamente vinculada à conversão para as baterias elétricas, o fim do motor a combustão interna, que é a base da chamada segunda revolução industrial, lá no final do século XIX, a base do Fordismo americano, para você ter ideia. Então, uma transformação, digamos, secular, não é? De uma escala histórica extremamente profunda. Mas não só isso, mas também o controle das tecnologias associadas à produção de energia com baixa emissão de carbono, né? O que vai envolver um grande esforço no domínio das tecnologias dos painéis solares, né? E na energia eólica, né? Em larga escala e muito, 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 muito domínio sobre as baterias elétricas dos carros. Não apenas construir novos carros que admitam essas baterias, mas ser o mais eficiente possível na utilização de baterias de lítio com uma enorme quantidade, um enorme tempo, digamos, de capacidade de uso dessas baterias, para que elas não precisem ser carregadas por muito tempo. É aí que parte esses ganhos de eficiência, né? E isso vem se mostrando, digamos, extremamente bem sucedido, né? Basicamente, a Alemanha foi, digamos que, praticamente inovou na energia eólica, mas hoje as empresas alemãs de energia eólica não conseguem competir com as chinesas, não é? A mesma coisa, painéis solares, qualidade e preço não tem igual às chinesas. E o ano de 2023 foi, digamos, basicamente assustador para, digamos, todos os economistas, estrategistas que discutem o setor automobilístico, né? Porque mostrou um avanço absolutamente impressionante das várias empresas chinesas de produção de carro elétrico, né? E também de produção de insumos para o carro elétrico, principalmente as baterias, são de longe as melhores e mais baratas do mundo, né? Então, a BMW já superou a Tesla no ano de 2023. E a tendência é deixar a Tesla ainda mais para trás a partir de 2024. Não é? Na Europa, já se fala muito em ampliar muito o protecionismo do mercado para baterias elétricas, porque isso a gente está falando simplesmente destruir o principal ramo da indústria de transformação alemã. Só isso. Está falando basicamente disso. Quer dizer, o país que, digamos, mais desenvolveu e mais dependeu de exportações automobilísticas ao longo de todo o século XX, a Alemanha, corre o risco de perder esse principal setor, que é a base da sua indústria. Está claro? É esse o contexto que a gente digamos, vendo hoje. É por isso que está ampliando muito o volume de recursos que são destinados para o controle das tecnologias. É claro que os chineses sabem que não podem ficar só nessas coisas, mas têm que controlar a produção de semicondutores, não é? E é exatamente por isso que o que a gente vê no mundo é uma guerra econômica, não é? Uma declaração de guerra econômica. Quando, em 2022, agosto de 2022, o Biden, basicamente, ele proibiu, não é, a transferência de determinados semicondutores de alto valor agregado e de mais qualidade, de mais semicondutores avançados para a economia chinesa, não é? Na verdade, foi em outubro de 2022 e em outubro de 2023 isso se ampliou, né? Então, o que a gente vê no mundo hoje
é uma guerra econômica, digamos, como a gente talvez não tenha visto desde a década de 1930, tá? E a guerra econômica da década de 1930 também levou a um aprofundamento, tá? Acabou levando a um aprofundamento aí dos conflitos militares, não é? E as tecnologias civis da época tinham uma enorme também influência na tecnologia militar. É o caso dos semicondutores, não é? Evidentemente, inteligência artificial, robótica, drone, né? Robôs de guerra, inclusive, ou naves autotripuladas, mísseis inteligentes que fazem rotas para escapar completamente dos radares, não é? É, é, cloud computing, né? Quer dizer, o armazenamento de dados nas redes e as cidades inteligentes, né? A cidade que precisa ter necessariamente uma infraestrutura 5G, de maneira que todos os sistemas de movimentação, de transporte na cidade, não é? Eles sejam automatizados, eles sejam quase que robotizados. Eventualmente não precisa ter carro mais, o carro vai se autodirigir, não é? E você define num determinado programa o lugar que você vai, não é? O caminho vai ser determinado, digamos assim, pela cidade inteligente, tá certo? E com um conjunto impressionante de novos tipos de tecnologias, inclusive tecnologias de uso civil, modificando inteiramente, garantindo também economia de energia nas residências, etc. Então, basicamente, é disso que se trata. E quem dominar a produção de semicondutores, sobretudo os semicondutores que tem aplicação para inteligência artificial, para o controle de sistemas à distância, inclusive de exércitos automatizados à distância, não é? Evidentemente, vai controlar não só a economia mundial, mas vai ter um trunfo do ponto de vista da segurança, né, e da geopolítica incomparável. Tá certo? Então é isso que a gente está vendo. O que o Biden fez? Ele não apenas buscou, basicamente, retirar a China da globalização do sistema de produção de alta tecnologia, não é? E, basicamente, conseguindo compor, tanto com com a empresa holandesa, quanto com a empresa taiwanesa, com várias empresas japonesas e sul-coreanas, para que esse movimento fosse feito de um modo coordenado, né? Porque, no momento de controle dessas tecnologias, se você definir os padrões e sair na frente, é difícil depois você correr atrás. Você vai ter sempre que correr atrás. Mas, junto disso, não é só inviabilizar, não é, o salto tecnológico chinês. Para que não ocorra na inteligência artificial, nos semicondutores, o que já ocorreu nas energias verdes, o que já ocorreu no carro elétrico, certo? A intenção deles é que isso não pode ocorrer de maneira nenhuma, porque é o principal setor do ponto de vista estratégico, também não só econômico, tá certo? Então, o Biden apresenta o Inflation Reduction Act em agosto de 2022, não é? E as estimativas aí de recursos, para vocês terem ideia, para a gente ter uma noção, para poder comparar, tá? Poder comparar os valores. Estimativa do Inflation Reduction Act vai, no mínimo, de 783 bilhões de dólares, tá certo? 783 bilhões de dólares. Se arredondar ali para 800, a gente está falando de, sabe quanto? 4, né? 4 trilhões de reais, certo? 4 trilhões de reais. Mas, no máximo, pode ser 1,2 trilhões de reais. Ou melhor, 1,2 trilhões de dólares. E aí isso significaria, né, praticamente não, 6 trilhões de reais. Está falando entre ali 4 e 6 trilhões de reais, só para o Inflation Reduction Act, que é dominar a transição energética, as energias renováveis, armazenamento de energia em rede, veículos elétricos, até energia nuclear, atualização completa da eficiência energética das residências, não é? E fabricação avançada. Só que não tem só isso. Fora isso, tem um outro programa que chama CHIPS Act,
também foi anunciado lá em agosto de 2022. E esse programa é de 280 bilhões de dólares. Tá certo? Então, nesse caso aí, a gente está falando de 1 trilhão e 200, vamos arredondar um pouquinho, 1 trilhão e 200 bilhões de reais. E é basicamente só para semicondutores, certo? Então, quer dizer, você tem de 800 bi a 1,2 trilhões de dólares para transformação energética nos Estados Unidos e 280 bilhões de dólares só para semicondutores. Tá claro? Então, o que a gente está vendo hoje, a gente não pode, digamos, não é um exagero dizer que a gente está vendo uma guerra econômica, certo? E uma guerra que envolve excluir um outro país de uma rede de fornecimento do principal componente da indústria global, que são os semicondutores, sobretudo semicondutores mais avançados, né? O que está acontecendo na China, digamos, em 2023? As pessoas esperavam que a China eventualmente ia ter uma recessão, ter uma grande desaceleração, não teve. Teve uma desaceleração forte vinculada ao investimento residencial e à construção. Tem uma superprodução de edifícios e casas também, de muitas cidades, digamos, fantasmas na China. Claro. E isso está produzindo um problema financeiro ali para muitas das incorporadoras, e aí os consumidores muito ainda não receberam, então deixando de pagar, né? Enquanto não receberem, mas aí, se não receber, a companhia não vai conseguir entregar o produto no final. A desaceleração é uma desaceleração da construção civil na China, tá? Mas, ao mesmo tempo, o Estado chinês ampliou muito o incentivo à produção industrial. Então, o que você teve, basicamente, esse ano, para vocês terem ideia, o que aconteceu na China nesse ano de 2023, né? A siderurgia teve um aumento de investimentos, CAPEX, que a gente chama, economês, de 10%. A fabricação de veículos, a automobilística, teve um, um crescimento do investimento de 18%. E a indústria de material, de equipamento elétrico, teve um aumento de investimento de 34%. Tá certo? Então, quer dizer, a economia chinesa está acelerando esse processo de industrialização em direção a esses novos ramos. A mesma coisa está acontecendo nos Estados Unidos. Claro. O que aconteceu com a taxa de investimento no Brasil em 2023? Ela caiu. Tá? A economia cresceu ali 3%, sobretudo o que aconteceu no primeiro semestre, mas a taxa de investimento da economia brasileira caiu em 2023. Tá certo? E cairia ainda mais se você não tivesse uma ampliação do investimento público, uma recuperação do investimento público e uma grande ampliação do gasto público, muito vinculado à sustentação da demanda de consumo das famílias, sobretudo das famílias mais pobres. É claro. Então, tem muito, quer dizer, aumenta muito o gasto em supermercado e alguns serviços mais simples, mas mesmo vestuário. Se você comparar o vestuário brasileiro, tá? Vestuário de 2023, outubro de 2023, comparar com outubro de 2019, antes da pandemia, ele está com nível de produção 15% inferior. O vestuário, eu estou falando. A automobilística está com nível de produção no Brasil, no mesmo período, 13% inferior. Por que a empresa vai investir se ela está produzindo muito menos do que ela produzia antes da pandemia, 4 anos atrás? E a economia não está recuperando forte. Tá certo? Se o governo não tivesse ampliado o gasto público em 9%, o gasto público federal, né, em 9% em 2023, a situação ia ser muito pior. Seria ainda pior, porque é isso que garantiu a sustentação do nível de demanda de consumo das famílias, que fora a super-safra agrícola e o investimento público, é o que sustentou
o crescimento, a sustentação do nível de atividade, porque o investimento privado está caindo, tá certo? Eu estou falando tudo isso, basicamente, por quê? Porque, no caso brasileiro, veja, dado aqueles valores que eu comentei para vocês, né, é muito bom, é interessante retomar políticas industriais, né, reverter aquilo que o bolsonarismo produziu. Isso é muito, 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 muito importante, né? Agora, em termos relativos, se você comparar em termos relativos, o Brasil do Lula e o Brasil do Bolsonaro melhorou, sem dúvida. Mas se você comparar em termos relativos internacionais, tá? Você comparar os valores que eu comentei dos principais atores, não falar nem da União Europeia, Estados Unidos e China, e os valores que foram anunciados hoje no Brasil, não tem nem comparação, não tem nem começo de conversa, tá certo? Os valores que foram anunciados hoje na nova política industrial, digamos, são 300 bilhões de reais, certo? 300 bilhões de reais. E isso, 300 bilhões de reais, significa 60 bilhões de dólares, certo? A gente está falando de um valor que é, digamos, juntando as duas grandes políticas lá dos Estados Unidos, a gente está falando de um valor que é inferior, sei lá, fica entre 5% e 10% do que os Estados Unidos está gastando. Tá claro? Então, quer dizer, é importante ter depreciação acelerada para a compra de bens de capital, que foi anunciada lá no final do final do ano, não é? Ou os subsídios fiscais para a automobilística, junto com uma elevação gradual das tarifas de importação para os carros elétricos. Isso é importante, né? Agora a gente está falando de 60 bilhões de dólares do BNDES, que, veja, o BNDES não vai poder ter mais aporte de capitalização do Tesouro Nacional, como teve no período lá em que ele realizou aquelas políticas de muito incentivo à ampliação do investimento, tá certo? E numa situação, veja, em que os economistas gostam de falar uma coisa: você pode levar um cavalo na frente de um lago, mas você não pode forçar o cavalo a beber a água, certo? Você pode oferecer empréstimo para as empresas, ou então depreciação acelerada para a compra de bens de capital. Mas por que carga d'água uma indústria automobilística no Brasil vai ampliar a capacidade se a produção é 15% menor do que em 2019? E se ao mesmo tempo você está tendo um aumento da produção mundial, muitas das matrizes que têm filiais aqui. Tá claro? E com uma curva de queda de preços que vai rapidamente superar essa tarifa alfandegária de 35%, que vai chegar só lá, acho que em 2027. Tá claro? Então, só estou querendo dizer o seguinte, que é importante o que está acontecendo agora no Brasil, essa está em linha com o que está acontecendo no mundo, do ponto de vista do discurso, certo? Mas fica muito, muito aquém do ponto de vista dos valores. Não dá para competir por meio dos valores, para incentivo às empresas. E tanto mais não dá, porque a gente está falando aqui de filiais. Essas filiais, elas não criam as tecnologias, tá certo? Essas tecnologias estão sendo criadas lá nos centros de desenvolvimento das matrizes. A experiência histórica brasileira é o seguinte, que o investimento das filiais, ele acontece em larga escala quando acontecem duas coisas. Duas coisas. Quando o mercado brasileiro cresce muito rápido. Tá? Não é se aumentou a isenção fiscal. Não é se reduziu a taxa de juros. Isso pode ter alguma ajuda, né, na rentabilidade, mas é o crescimento do mercado que vai poder estimular o investimento. Sempre foi assim no Brasil. Foi combinado mais com proteção tarifária. Você tem um mercado que cresce muito com proteção tarifária, como eles estão querendo fazer por carros elétricos, 35%.
Você combina as duas coisas, quer dizer que a filial estrangeira não vai poder exportar para o Brasil a partir de um outro lugar do mundo, onde ela já tem capacidade ociosa com muito mais eficiência do que a planta brasileira. Para ter o mercado brasileiro, ela vai ter que pular por cima das tarifas alfandegárias brasileiras e aproveitar o mercado que está crescendo muito aqui dentro. É por isso, veja, o Brasil teve um boom de investimento na automobilística entre 2010 e 2013. Sabe por quê? Porque o mercado brasileiro, naquele momento, foi nada mais, nada menos do que o quarto maior do mundo. Durante 4 anos, o mercado brasileiro foi o quarto maior do mundo. Maior do que o mercado automobilístico da Alemanha, certo? A gente só perdeu da China, dos Estados Unidos e do Japão. O quarto maior mercado era o brasileiro. Aí tem um boom de investimentos, entende? Eu estou falando tudo isso porque, já para concluir, eu sei que eu já falei mais do que 25 minutos, Granado. Então, para concluir, é que você tem que necessariamente combinar políticas setoriais, políticas industriais, políticas tecnológicas com política macroeconômica, tá? Se você não tiver uma política macroeconômica que assegure juros bem baixos, que assegure uma grande ampliação do investimento público, do gasto público e do nível de atividade, se a política industrial quer estimular o investimento, mas a política macroeconômica segura o crescimento do PIB, e vai segura, né? Segura. Não quer dizer que o PIB não vai ter uma recessão, não estou querendo dizer isso. Mas se o gasto público federal só pode crescer até 70% da arrecadação, e provavelmente nesse ano o gasto público federal não vai crescer, não vai crescer muito perto da banda inferior do teto de gastos, que é 0,6, né? E dado o contingenciamento e depois de liberar contingenciamento se as receitas melhorarem, a dificuldade de gastar, muito provavelmente o gasto público federal ele vai decrescer em termos reais em relação a 2023. Tá claro? Então, estou falando isso que a principal política de incentivo ao investimento privado não é isenção tributária, não é redução da taxa de juros. Isso ajuda na rentabilidade. O principal incentivo é o grande crescimento do mercado, que o movimento coordenado do gasto público e do gasto privado podem produzir. Infelizmente, o que eu vejo no Brasil é que a política macroeconômica está caminhando numa certa direção de conter o crescimento da economia e eu sou muito cético, à luz desses dados que eu passei para vocês, né, de que a utilização do mesmo tipo de política de incentivo ao investimento por meio do crédito mais barato e da redução de tributos consiga consiga competir com o que está acontecendo no resto do mundo e consiga, sobretudo, compensar uma baixa taxa de crescimento que a política macroeconômica pode vir a produzir nos próximos anos ao longo do governo Lula. Tá? Então, se não tiver uma melhor coordenação entre as duas coisas, o que significa necessariamente rediscutir o regime fiscal sustentável, né? Eu sou muito cético que essas políticas industriais possam ter o sucesso que elas estão prometendo ter. Tá? É isso, Granado. Obrigado. Eu que agradeço muito, Pedro. Eu acho que você faz uma fala fortemente realista, mas preocupante, né? Então, eu queria, então, passar para o Prado. Antônio Prado, com você, por favor, liga seu microfone. Obrigado, Granado. Obrigado, Pedro. O Pedro traçou um, um panorama extenso, né, do contexto que nós estamos inseridos, mais do que inseridos, constrangidos, né? Na verdade, esses são as limitações que nós temos para poder avançar. Quando eu estava na CEPAL, Pedro, o principal debate era justamente esse, de como você poderia convergir
a política macroeconômica com a política industrial de ciência e tecnologia e de políticas sociais, que, na verdade, considerando essas três dimensões. Esse é o grande desafio da região e também é o grande desafio no Brasil, né? Eu fiquei muito preocupado hoje quando eu vi, eu não sei se isso se confirmou, que o Haddad não esteve no lançamento da política industrial, né? E por que que eu fiquei preocupado? Justamente por causa do que você falou em relação à necessidade, né, para você poder concretizar uma política industrial, né, a necessidade de você convergir a política macro, né, para sustentar a política industrial. A gente sabe que há muitos anos nós tentamos várias políticas industriais e sempre com essa grande dificuldade. Eu gostaria de trazer um pouco o debate também para o contexto político nosso, né? Porque senão nós ficamos numa situação assim, numa espécie de paralisia, né? Quer dizer, nós temos uma situação de superconcorrência internacional, sabemos que o ajuste da balança comercial dos Estados Unidos e Europa foi jogado em parte para países como os nossos, né? Nós passamos a ter déficit com eles, nós tínhamos superávit antes da crise, né? Então, nós precisamos primeiro considerar o seguinte: quais são as possibilidades que nós temos, né, num governo de coalizão, num ambiente politicamente muito delicado, com uma base no Congresso Nacional que apoiaria uma política de desenvolvimento mais assertiva, mais agressiva, uma base pequena, 160 deputados, né? Isso é pouco, né? Então, nós temos que considerar que tudo que está sendo feito até este momento, o Granado e o Vicente me convidaram para esse debate aqui por causa de um artigo que eu escrevi, por causa da reiterada colocação de que as políticas econômicas dos governos Lula eram políticas neoliberais, né? E eu não concordo com isso, nem no primeiro Lula, né? Primeiro Lula, na verdade, os dois mandatos, né? E nem agora. Quer dizer, eu tenho a impressão de que existe uma construção bastante difícil politicamente, né? É, eu concordo que o arcabouço fiscal, né, não é adequado do ponto de vista das necessidades de você gerar um crescimento de gastos necessário para financiar um desenvolvimento de longo prazo, né? Mas, uma vez mais, até este momento foi o que foi possível negociar no Congresso Nacional, né? Eu não acredito que nós vamos ter déficit zero. Isso, para mim, já está fora de cogitação. O Haddad está insistindo nesse ponto, né, por uma questão de negociação política, mas a gente sabe que não vai ser possível. Nós vamos ter um déficit superior a zero. O que também não quer dizer muito, né, Pedro Paulo? Porque nós estamos falando aqui, eu quando vejo as estimativas de crescimento, quer dizer, você olha no Focus, né, tem lá 1,6. A CEPAL adotou, inclusive, a mesma estimativa, se eu não me engano, o CDE também, 1,7, algo assim, né? O Ministério, a, a, a Secretaria de Política Econômica adotou 2,2 de crescimento, né? E se você olhar os próximos anos, está em torno de 2,5, né? As estimativas de crescimento. Nós sabemos que isso é muito pouco, né? Muito pouco considerando os desafios que nós temos. Então, eu fico pensando um pouco, né? Assim, é necessário a gente chamar a atenção. Nosso papel de economista é dizer o seguinte: olha, essas são as dificuldades, né?
Isso não é suficiente, mas nós temos que, inclusive, né, sinalizar justamente para o que eu vi hoje, por exemplo, nos jornais, né, em que o Lula constituiu uma equipe, né, para ver medidas necessárias para impulsionar o crescimento agora, em 2024, né? Já sabendo, pelas expectativas todas lançadas, pela análise que nós temos de que o gasto público não crescerá 9% de forma nenhuma esse ano, que nós já vamos ter uma queda da safra, né? Que, portanto, o impacto sobre os preços de alimentos não será o mesmo que nós tivemos no ano passado, que liberou parte de renda disponível do pessoal de baixa renda, né? Então, com esse quadro, né, na verdade, eu vejo com bons olhos o presidente olhar e falar assim, bem, isso não é suficiente, nós vamos ter que fazer algo mais, né, do que o que está sendo feito até agora. E tem um lado bom, que é o seguinte: está atento o presidente para as necessidades de chamar atenção para os diversos ministérios, e nós temos que gerar um crescimento maior, né? Qual é o problema? O problema é a ação ad hoc, né? A ação ad hoc, ela pode resolver uma questão durante o ano de 2024, né? Mas nós continuaremos tendo a dificuldade estrutural básica, né? Que é baixo crescimento da taxa de investimento global, né? E uma queda de produtividade da economia brasileira que vem desde os anos 80. Quer dizer, nós temos uma economia que, de fato, precisa, né, de uma política industrial potente. Você disse sobre as limitações do financiamento da política industrial, né? Na verdade, você disse da deficiência de recursos, quer dizer, é pouco. Eu concordo com você, eu acho pouco, né? Frente aos desafios e frente ao que nós já tivemos. Porque no período do segundo Lula, né, já na Dilma, o orçamento BNDES chegou a 100 bilhões de dólares. Nós estávamos em torno de 500 bilhões de reais por ano, né? Quer dizer, nós precisamos recuperar essa capacidade dos bancos públicos, e aí não é só do BNDES, né, de financiamento do desenvolvimento, né? Eu não vejo como fazer isso apenas pelo lado fiscal. Nós vamos ter que aumentar, né, crédito para poder financiar gasto na economia. E essas limitações todas que você colocou, Pedro, são limitações que a gente tem que debater, né, com todos os companheiros que estão no governo, né? Por quê? Porque, em primeiro lugar, se tiver uma atitude muito tímida em relação à pressão externa, e aí eu não estou falando mais da pressão só do Congresso, porque o Congresso tem um peso forte, né? Mas a pressão que o mercado financeiro faz em cima do governo, né? De querer déficit zero, quando sabe que isso não só não é possível, não se realizará. Então, na verdade, isso é pressão pura, no sentido de disciplinar numa determinada direção a política econômica, né? E também nós precisamos pressionar de uma forma mais intensa o Banco Central, né? Quando você coloca a questão da coerência de toda a política macroeconômica, hoje nós temos dois pilares da política macroeconômica nas mãos de um Banco Central que sim é neoliberal. A política cambial e a política monetária, né, essas políticas estão nas mãos de um Banco Central que é neoliberal, né, e que não, vamos dizer, acomoda. O Meirelles lá atrás, né, é um neoliberal, mas ele acomodou,
de alguma forma, né, a política de metas de inflação e acomodou a política cambial, porque ele acabou comprando uma quantidade brutal de reservas, né, coisa que o neoliberalismo dizia que não era necessário, porque nós tínhamos câmbio flutuante e livre fluxo de capitais, né? Então, vocês devem se lembrar, né, que essas reservas foram constituídas lá, né, por conta de uma pressão interna do governo, de debate interno do governo. Caso contrário, não teria acontecido. Então, a política que aconteceu na época, houve crescimento de crédito, houve crescimento de reservas, né? A política de metas de inflação, ela manteve uma meta que era em torno, se eu não me engano, de 4,5%, o que era razoável do ponto de vista histórico, né? Hoje nós estamos com o quê? Nós estamos com a taxa Selic de 11,75, com uma expectativa de inflação futura de 3,9. Então nós estamos com uma taxa real de juros de 7,5%. É altíssimo. Ela é altíssima, né? Então aí também não é só uma questão de capacidade ociosa, é uma questão de que com essa taxa de juros real, né, é impossível, né? Você não tem um estímulo também para ocupar essa capacidade ociosa com estímulo à demanda de consumo, por exemplo. Não tem estímulo nenhum, né? Então, nós temos que pressionar no sentido de redução da taxa de juros nominal, que hoje está em 11,75, vai cair para quanto agora, dia 30, 31? Para 11,25, né? 11,25, ainda nós vamos estar em torno de 7,5% de juro real. Isso é uma barbaridade, não dá para estimular a economia, né? A outra coisa, eu fiquei estupefato, para falar a verdade, quando se manteve a meta de inflação, né, em 3,5% e agora, esse ano, para 3%. Eu realmente não entendi, né, por que que o Conselho Monetário Nacional não enfrentou o Banco Central e disse: olha, não tem na história da inflação brasileira uma inflação de 3% que tenha se sustentado por um tempo suficiente. Nós já tivemos inflação de 3%, mas não se sustenta, né? Então, você tem uma inflação, uma meta de 4,5%, é muito razoável para uma economia como a brasileira, né? Isso do ponto de vista empírico, né? Essa questão de buscar qual é a, a, a taxa neutra de juros, essas coisas, isso a gente sabe que não funciona, né? Na verdade, eu lamentei muito quando não houve essa mudança da meta, né? Não custava nada você estabelecer uma meta de 4%. E isso, por que foi feita essa concessão? Não é? Por causa dessa pressão tremenda, né, do sistema financeiro e que pauta a mídia, né, a mídia corporativa, e recai toda essa pressão sobre o governo. Não é? Então, nós precisamos chamar atenção para vários pontos. Quer dizer, o primeiro ponto é o seguinte: temos que reconhecer os avanços possíveis, né? Para mim, é um avanço considerável se relançar uma política industrial, sabendo das limitações, né? Eu me lembro muito bem, no período que eu fiquei na CEPAL, nós não podíamos falar em política industrial, né? E eu digo a vocês que o atual secretário executivo da CEPAL não permite que se fale de política industrial na CEPAL, né? Ele fala de transformação produtiva, de política de mudança produtiva, mas ele não fala em política industrial, ele não aceita utilizar esse termo. Vocês terem a dificuldade, né, que é emplacar, né, o conceito, novamente, um conceito antigo, né, e mesmo com as mudanças que estão aí nessa proposta que foi feita agora.
que incorpora a dimensão ambiental, que incorpora a dimensão do setor de saúde, que eu acho absolutamente fundamental, né? Então, assim, é um avanço ter, nesse momento, uma política industrial, né? É uma política industrial, vamos dizer assim, subestimada do ponto de vista dos recursos necessários, sem dúvida nenhuma. Precisa de muito mais recursos, não é? E o sistema bancário público precisa ter acesso a mais recursos para financiar essa política industrial e para financiar também os setores privados que estejam interessados em investir nas áreas que vão estar sendo estimuladas pela nova política industrial. Então, eu acho isso um ponto importante. Quer dizer, é importante que tenhamos uma política industrial que tenha sido lançada, né, e que o debate se dê dessa forma, né, que se possa chegar lá e dizer, olha, falta um recurso. Como nós vamos fazer para buscar mais recursos para financiar uma política industrial que, de fato, possa, pelo menos, nos tirar da curva descendente da produtividade sistêmica do país, né? Esse é o primeiro ponto. Mas eu acho que a gente tem que reconhecer o avanço, né? A outra coisa, né, que é avanço importante e que tem impacto também sobre a demanda de consumo, né, e sobre as condições sociais, que é a retomada da política de valorização do salário mínimo. A política de valorização do salário mínimo, né, ela tem um impacto significativo, né, num segmento amplo, né, da força de trabalho brasileira, né, e tem impacto também na Previdência, né, e no sistema de assistência social. Então, quando nós falamos, olha, aqui uma retomada da política de valorização do salário mínimo, não é? Nós temos que valorizar isso, considerando que ela foi simplesmente abandonada, né, durante o período anterior, o período Bolsonaro, não é? Que trabalhou para destruir todas as políticas, né? Então, essa reconstrução que nós estamos tendo pode não estar coordenada, Granado, né? E esse é um problema, porque, na verdade, nós não sabemos qual é a sinergia de todas elas, né? Qual é o efeito conjunto de todas essas políticas, né? A retomada do Minha Casa Minha Vida, dos mais médicos, não é? Todo o esforço que vem sendo feito do ponto de vista de fazer investimentos de infraestrutura, né, urbana e de transportes em geral, né? Quer dizer, nós poderíamos listar um conjunto de políticas, né, e que a somatória dessas políticas certamente dará um resultado importante, significativo, né? Quando nós olhamos os grandes números, Pedro Paulo, eu acho que, claro, nós olhamos e falamos assim, olha, o ano passado teve um crescimento de gasto de 9%, né? Isso já em função da negociação da equipe de transição lá com o Congresso Nacional, quer dizer, o Bolsa Família também é outro programa fundamental que foi ampliado agora no governo Lula, né? A gente sabe dos grandes números, dificilmente nós teremos um crescimento acima de 3%. Eu sou até otimista, né? E eu me permito ser otimista no momento em que a diferença é de um ponto. Porque eu acho, na verdade, ficar discutindo se vai ser 2% ou 3%, quando a necessidade que nós temos é de mais do que isso, né? Eu me permito a ousar e dizer, não, nós podemos crescer 3%. A média mundial desse ano vai ser de 3%, né? Também é muito baixo. O crescimento médio
da economia mundial, né? O ano passado nós acompanhamos, este ano pode ser que a gente acompanhe, né? Mas é fato, quer dizer, nós não temos gasto suficiente, né, público, para sinalizar um crescimento superior, né, a esse. O que é pior, quer dizer, não, pelas próprias estimativas do Ministério da Fazenda, né, nós vamos estar crescendo 2,5% em 25 e 26. Gente, pensem bem, né? Na verdade, nós precisamos buscar alternativas aí de financiamento fortes, né? Eu espero que a negociação agora dessa desoneração da folha dê em alguma coisa, né? Porque além do, do, do problema mais geral de você desonerar, né, sem contrapartida real nenhuma, que é uma coisa, é um privilégio inaceitável, né? O país precisa desses recursos para financiar uma ampliação de gastos, né? Então, nós temos uma série de negociações ainda em andamento, né, que precisam avançar. A reforma tributária, né, não chegou aonde nós queremos, né? Ela, de fato, não tratou ainda, por exemplo, desse escândalo que é o lucros e dividendos, né, não serem tributados, por exemplo, né? Nos documentos da CEPAL lá sobre a questão da igualdade, né, a questão tributária, né, sempre aparecia de forma central, né, no caso dos países da América Latina, por um motivo muito simples, ou porque a carga tributária na América Latina como um todo é muito baixa, não é o caso do Brasil, né, tem uma carga na média da OCDE. Eu só não sei se a carga tributária líquida brasileira está na média da OCDE. Eu imagino que não. Eu imagino que a nossa, as nossas transferências para o setor privado são setor privado empresarial, né? São significativas e acho que superiores ao da OCDE. Mas, na média, na carga tributária bruta, nós estamos aí com a mesma coisa. Na América Latina como um todo, não, né? Os países da América Central têm carga tributária muito baixa, né? E regressivas, sistemas tributários regressivos. Então, você tem, ao mesmo tempo, é, é, a necessidade de você refazer, né, essa regressividade do sistema, e nós não chegamos nisso. Nós estamos só na primeira parte da reforma tributária, que é de simplificação, né? Não conseguimos nem ainda emplacar o fim da desoneração, né? Então, isso é um problema. E esse é um tema que a gente tem que trazer ao debate. Quer dizer, a, o debate distributivo em relação à questão tributária é fundamental, não é? O Fayani chama muita atenção, aliás, chamou muita atenção para essa divisão em duas partes do processo de reforma tributária. Ele estava muito preocupado que isso acabasse não envolvendo o tratamento da regressividade da estrutura tributária brasileira. Até agora, ainda não chegamos lá e precisamos apoiar o governo nesse sentido, porque que eu trouxe a questão política de ser um governo de aliança e com um Congresso que não é nosso, do ponto de vista programático, né? É porque esse governo não necessita ser pressionado de fora, né? Porque, caso contrário, só vai ter o outro lado, né, fazendo a pressão. Nesse sentido, eu acho muito importante o que a Glaze está fazendo. É muito importante ela fazer esse papel, né? E é um papel sincero, não é um jogo de combinado, não. Eu imagino que ela está, de fato, ali dizendo: olha, é necessário tomar tais medidas
E é papel do partido, né, dos trabalhadores fazer essa pressão, né, porque o outro lado está totalmente organizado com toda a mídia corporativa, né, fazendo a pressão no sentido contrário. Nós já tivemos até algum tempo atrás, não sei se você se lembra disso, Pedro, Paulo, e vocês também estão participando, né, de ex-secretários da Receita escrevendo, né, um artigo dizendo a quem interessava a tributação de lucros e dividendos, né, falando que aquilo era uma coisa que faria muito mal ao país. É interessante, quer dizer, estão tão organizados que foram lá todos os secretários da Receita Federal anteriores, não do nosso governo, evidentemente, né, do governo Fernando Henrique, Temer e outros, né, para dizer, olha, não se pode fazer essa tributação e é até estranho que se a faça, né? O que é um absurdo, né? Nós sabemos que tem o Brasil e sei lá mais que outro país pequeno que não faz esse tipo de tributação, né? Então, nós temos que trabalhar, né, numa coisa que é um pouco um equilíbrio difícil, né, principalmente para os economistas progressistas, que fazer a crítica, né, estimular o governo a ir numa determinada direção, né, trazer a opinião pública para isso, e, ao mesmo tempo, né, usando aqui uma frase antiga, não vamos jogar, né, o bebê fora com a água do banho, né? Nós temos que tomar muito cuidado, tem que ter um equilíbrio nesse processo de dialético de crítica e construção, não é? Porque eu temo, não é, que se nós não tivermos assim o devido cuidado, não é, o outro lado está perfilado. Perfilado. Assim, ultimamente, quando eu vi a reação em relação à Petrobras, né, é impressionante, né? É impressionante. A Petrobras está é, recuperando o seu papel estratégico como empresa que pode apoiar o desenvolvimento brasileiro, e era um dos núcleos da, da política industrial anterior, lá atrás, antes de ocorrer o desastre da Lava Jato, né? O fato da Petrobras tá ampliando a refinaria de Abreu de Lima para ampliar a capacidade de refino, o que é uma coisa assim óbvia quando você olha os números, né? Já que nós aumentamos brutalmente o teste nessa área de combustíveis, né? E tem lá uma refinaria inacabada que precisa e tem condições de substituir essa produção, né? Toda a imprensa, toda a imprensa, né? Globo, Estadão, Folha, Globo News, tudo, todas essas grandes, né, se perfilaram contra. Interessante, né? Então, nós temos que ter muito cuidado nesse processo ao mesmo tempo, né, de reconhecer avanços, né, mas temos também a obrigação de dizer quais são os constrangimentos, quais são os limites, né, mas com essa, vamos dizer, habilidade, né, de fazer um apoio, né, crítico em algumas coisas, né, e um apoio aberto em outras, né? Quem é que pode ser contra uma, é, um aumento de gastos no setor de saúde, por exemplo? Todos nós estamos achando que tem que seguir nessa direção, né? Então, retomar mais médicos, fazer investimentos na área da indústria de saúde de forma a
fazer substituição de importações, é absolutamente fundamental. Isso está na nova política industrial e acho que é factível, né? Acho que é factível, tem demanda, né? Quer dizer, pô, se tem uma coisa que se pode garantir demanda nessa área, né? É o SUS. O SUS tem uma demanda gigantesca, né? Então, tem algumas áreas aí que eu acho que dá para imaginar que a coisa pode ser bem sucedida. Agora, há outras, claro, que na área de, de chips, por exemplo, semicondutores, né? Difícil, né? Quer dizer, mas tem que tentar, pelo menos, ver se nós avançamos aí também nessa indústria. Eu acho que eu falei bastante, eu falei um pouco confuso, mas é que eu tenho a impressão que esse debate é um debate necessário e que a gente tem que fazer entre nós e também levar isso aos companheiros que estão com a obrigação de gerir a coisa pública. Obrigado, Granado e Vicente. Muito obrigado, Prado. Não, eu acho que a sua fala aborda aspectos distintos dos aspectos levantados pelo Pedro Paulo. Acho que são falas as duas bastante importantes. Queria agradecer as duas falas e queria já abrir para o debate, pedindo que as pessoas, para se inscreverem, cliquem embaixo ali em levantar a mão, né? É, e a gente vai colocando em ordem. Já apareceu pelo chat uma questão, né, levantada pelo Sérgio, eu suponho, porque não está visível, está lá como iPhone do Sérgio, eu suponho que seja o Sérgio Mirier, né, da ANAPEMEI, pelo perfil da pergunta, então eu suponho que seja dele, que é a seguinte questão: enquanto as pessoas se inscrevem, eu vou ler a questão levantada por ele e vou levantar também eu próprio algumas poucas questões. O Sérgio levanta o seguinte: como melhorar o mercado sem uma política importante para fazer inclusão econômica? As micro e pequenas empresas que dependem do mercado interno estão quebrando e sem acesso a crédito. O sistema de crédito do BNDES via este sistema bancário depende do crivo do gerente e tende a ser uma ação entre amigos, com o crédito chegando aos amigos dos gerentes. Essa é a questão levantada pelo Sérgio, que eu suponho que seja o Sérgio Millier da ANAPEMEI. Né? Se ele quiser aprofundar essa questão, ele pode também fazê-lo. E eu queria aproveitar já, levantar algumas poucas questões enquanto as pessoas se inscrevem. Né? Nós somos reféns de uma correlação de forças muito desfavorável. Eu entendo isso, mas entendo que é necessário começar a construir massa crítica em torno de algumas propostas de política, né, de política econômica, de política de desenvolvimento e, portanto, também de política de país. E aí a minha pergunta é se a gente não poderia fugir um pouco do imediato imediatíssimo e vocês abordarem um pouco o que são políticas necessárias de médio e de longo prazo, né? Sabendo que é necessário para que essas políticas tenham efetividade que se construa também uma correlação de forças mais favorável para esse médio e para esse longo prazo. Como construir capacidade de investimento público, né, também, na medida em que as políticas que estão colocadas com esta correlação de forças vigente, né, levam aí ao arcabouço fiscal no estágio em que ele está, mas que políticas nós precisamos disputar nessa direção de construção de capacidade de investimento público? Como é que a gente enfrenta o tema do desenvolvimento territorial dentro de uma política de desenvolvimento? Como é que a gente pensa uma política energética? Como é que a gente pensa a construção ou a constituição de nichos, né, para a economia brasileira? O que são nichos que nós devemos e podemos perseguir, dadas as características específicas que temos na economia brasileira? Está inscrito Vicente Trevas. Vicente, com você, por favor.
primeiro, eu acho agradecer as duas muito consistentes intervenções, né? Porque, veja, o nosso objetivo nesse espaço é face, né, aos nossos desafios, né, aos nossos compromissos com o país, primeiro, ter lucidez sobre o que está em processo, né? E para ter essa lucidez, temos de ter uma capacidade de compreender a complexidade dos processos e também entender certos dilemas, né? E aqui eu queria indagar tanto ao Pedro Paulo como ao Antônio, ao nosso querido Antônio Prado, se eu estou entendendo algumas questões, né? Primeiro, né, o nosso governo está tomando iniciativas, né? Está buscando propósitos, está buscando retomar a industrialização, retomar o desenvolvimento, retomar o crescimento do país, né? E nesse esforço, pelas análises aqui apresentadas, eu posso inferir que nessa tentativa de avançar, de transitar para um outro momento do país, nós estamos sofrendo limitações externas, mas também nós estamos nos autolimitando, né, na medida que a gente toma certas decisões, né? Então, essa é uma primeira indagação, entende, que gostaria de fazer, evidentemente sabendo que talvez os altos limites que estamos nos impondo é fruto da potência das pressões externas que estamos recebendo. Essa, enfim, mas deixa essa indagação. Uma outra questão é a questão dos investimentos necessários, né? A busca do investimento não só estatal, mas aí vocês falaram a busca do investimento do setor privado, né? Na dinâmica desses investimentos, como é que vocês conceberiam um investimento que é privado, mas é diferenciado, que são os investimentos chineses? Nós sabemos, né, e vocês nos ensinam, que hoje a China é um grande investidor do nosso país, um grande comprador, etc, etc. E também o Pedro está nos relembrando aí a aceleração dos conflitos macro geopolíticos, que, na minha percepção, está mudando, inclusive, a atitude da própria China em relação com os outros países. Em termos mais diretos, assim, vocês contemplam o cenário no qual os investimentos privados e estatais chineses poderiam ser parceiros desse projeto da nossa reindustrialização, né? Então, é a indagação que eu faço. E o terceiro ponto é o seguinte: o que significa para o país, né, para a sua sociedade, para todos nós, um crescimento nos próximos anos de 2 a 3%? Isso significa o que mesmo, assim, para o país, para as pessoas, para as nossas questões estruturais nas cidades, né? Na renda do país, né? Enfim, nas suas agendas. Então, são essas minhas três indagações que faço a vocês, Pedro e ao Antônio. Grato, Vicente. Newton Basile. Qual é a perspectiva da integração latino-americana? Qual a perspectiva mais imediata de uma retomada brasileira acompanhada de uma retomada latino-americana, de uma maior integração, de um fortalecimento do Mercosul? Tem essa perspectiva? País por país? Como é que está o Uruguai? Como é que está a Argentina? Como é que está o Paraguai? Que pode se esperar desse tão falado mercado, né? O grande mercado da América Latina, do Mercosul e tal?
tem um papel de retomada dessa integração, de um investimento não só no Brasil, mas em toda a América Latina? Grato, Newton. É, bom, não tem mais ninguém inscrito. Eu vou devolver, então, para o Pedro Paulo e pro Antônio Prado. Prado, com você, por favor. Ah, obrigado, Granado. É, Vicente, nessa questão, eu olhei hoje o documento resumido, né, da nova política industrial, né? E eu acho que alguma negociação já deve estar em andamento com os chineses, né? Por quê? Porque eu vejo ali algumas metas, por exemplo, a meta de ampliar a, a produção de equipamentos agrícolas, de máquinas e equipamentos agrícolas, né? É, no período aí previsto pela nova política industrial, né? Essa meta, eu há tempos atrás vi que já havia alguma conversa com os chineses no sentido de trazer, né, fábricas para produzir máquinas e equipamentos agrícolas aqui, principalmente relacionados à agricultura familiar, né? Então, eu imagino que já aí você já tem alguma coisa, né? No processo de eletrificação de transporte urbano, eu imagino também que deve ter algum contato com os chineses, né? Estão bem avançados nisso, né? Eu acho que a BYD, Pedro, já está instalada aqui, né? Lá na Bahia, né? Eles Camaçari. compraram as instalações que eram da Ford, né? É, então, você já tem investimentos chineses vindo, né, para a indústria automobilística e orientado para a indústria automobilística já com energia alternativa, né? Também a ideia de utilizar energia alternativa, principalmente solar, né? No Minha Casa Minha Vida, né? Imagino que também tenha negociação aí com os chineses, né, do ponto de vista de fornecimento, né, das placas solares, que são as chinesas são mais baratas e eficientes. Bem, eu acho que eles já produzem 90% então, das placas, né? Então, eu imagino que tem alguma coisa aí também com os chineses. Como eu imagino também que tem alguma negociação do ponto de vista de financiamento, né? Es- Espero que a presidenta Dilma esteja fazendo esse trabalho junto com o Banco de Desenvolvimento, né? E tenha recursos aí chineses diretamente e também via o Banco do BRICS, né? Imagino que nesse financiamento da política industrial isso esteja envolvido, né? A China, nesse momento, é parceiro importante, né? Quer dizer, é o maior parceiro comercial, mas do ponto de vista de pensar o futuro, né, para algumas áreas, eu acho que a China pode ser pode ser e será. Eu acho que essas negociações devem estar em andamento, né? O problema da gente não estar no governo é que a gente não sabe desses detalhes, né? Mas imagino que isso esteja, pelas informações que a gente vai recolhendo aqui e ali, isso esteja em andamento. Então, eu acho que a aliança com a China é uma aliança que tende a se fortalecer e a se ampliar, né? Não só no curto prazo, mas trazendo a questão do granado, quer dizer, no longo prazo, né? É uma aliança estratégica de longo prazo, né?
o, certamente isso significa negociações delicadas, né, com os americanos, como o Pedro Paulo estava falando, né? O caso do 5G já é um caso emblemático, né, das pressões norte-americanas, né, para que vários países não entrassem na compra dos equipamentos chineses, né? Deve ter fracassado retumbantemente, porque não tinha muita alternativa, né? E os chineses estavam lá com tudo preparado para ofertar os equipamentos, né? Então, eu acho que, do ponto de vista das possibilidades, né, eu acho que a China certamente vai ser um aliado, né, dentro dessa nova política industrial. Eu estou vendo assim, né, é um dos aliados importantes. Pegando essa questão já dos aliados, né, e trazendo na questão do Mercosul, né, é, nós nós sabemos que a situação política é muito difícil agora, né? O Mercosul já vem é, patinando para ampliar, né, o seu campo de ação. Então, você imagine, né, aí com governos conservadores na Argentina, no Paraguai e no Uruguai. Fica difícil, né? Fica muito difícil. Então, se a gente conseguir manter, né, o Mercosul como está, né, eu acho que já vai ser algo importante, né? É a estratégia de manutenção. Eu não vejo possibilidades de você incluir, né, a integração regional dentro de um programa de desenvolvimento brasileiro neste momento, com papel real. Uma coisa é a gente continuar, né, trabalhando para aquela integração, buscar isso, etc. Outra coisa é imaginar, né, as possibilidades de integração. Por exemplo, integração de cadeias produtivas, né? Muito difícil, né, realizar isso, né, neste momento, porque exigiria uma coordenação política, né, num ambiente que é bastante adverso. Quer dizer, o diálogo é muito difícil, né? Eu não sei o que o Granado e o Vicente acham disso, mas eu tenho a impressão que, neste momento, é difícil, né, que a integração regional seja, vamos dizer, um pilar de um processo de desenvolvimento da região e do Brasil em particular. Eu acho pouco provável, né? Mas temos que sustentar, quer dizer, manter ali, né, a coisa viva. Eu acho que isso é importante. A coisa do crédito das pequenas e médias empresas, né? Esse é um tema sempre recorrente e, de fato, em alguns casos, né, os gerentes usam isso. Isso é absolutamente proibido na relação com o BNDES, mas acontece, né? Eu sei que acontecia lá quando eu fui do BNDES, né? Havia reclamações, eu recebia essas reclamações no escritório, né, de que os gerentes meio que tratavam essa relação com a pequena e média empresa, né, como um prêmio dado pelo gerente na boa relação com o cliente, né? Ou seja, não era uma obrigação para cumprir uma política pública, né, em que havia um contrato do banco privado com o banco público, né? Esse é um problema, não sei se ainda existe, mas é um problema que tem que ser fiscalizado, né? Não sei se a negociação agora, o, a nova fase de renegociação de dívidas é com pequenas e médias empresas, né? Então, acho que isso, de alguma forma, vai ajudar as pequenas e médias empresas que estão numa situação, de fato, difícil, né?
Mas o BNDES ampliou bastante o crédito à pequena e média empresa nos últimos anos. A questão é qual é o tamanho da pequena e média empresa, porque no BNDES não é igual, né, a definição de pequena e média empresa que a gente está acostumado, é bem maior, né? Mas o BNDES ampliou. Mas é uma questão importante, né? O, agora, Granado, você coloca a questão do longo prazo, né? Eu acho que primeiro, a política industrial, o lançamento da política industrial já começa a sinalizar isso, né? A revisão da estratégia da Petrobras, né, começa a sinalizar isso, né? É, a, todo o financiamento da pequena agricultura que voltou, né, com mais força, mas também começa a sinalizar isso, né? Eu acho que tem uma série de políticas. Eu gostaria de saber, na cabeça de quem elas estão todas coordenadas, né? Porque, de fato, dá, às vezes, a impressão de, sim, vem uma política aqui de crédito agrícola, vem outro ali de política industrial, né? Outra da Petrobras e tal. Mas eu me lembro que a gente também tinha uma certa sensação, assim, o Vicente foi do governo na época, uma sensação de que tinha um pouco isso no Lula 1 e Lula 2, né? Mas que as coisas iam se encaixando, né? E que no final, eu me lembro de alguns companheiros que foram olhar o programa de governo e comparar com o que tinha sido feito, né? E que acabava tendo mesmo uma coerência significativa com o que estava previsto no programa de governo. Eu me lembro muito bem do Marcelo Sereno fazer esse tipo eh, de batimento, né, com o que vinha sendo feito, com o que estava no programa de governo, né? Acaba se encaixando. Eu tenho a impressão de que o que está sendo feito, né, estava previsto, pelo menos nos documentos, eu estava fora do país quando esses documentos foram feitos, né, mas com os documentos que eu tive é, acesso, né, da, da reconstrução do Brasil, essas coisas estão todas lá, né, e vem sendo feitas, né, subfinanciadas, aí eu concordo com o Pedro, né, tão subfinanciadas, a gente precisa tratar isso com urgência, né, para poder dar mais corpo, né, ao que vem sendo feito. Mas eu tenho a impressão de que, sim, há aí uma estratégia de desenvolvimento aos trancos e barrancos, né, indo numa direção interessante. Grato, Prado. Muito obrigado mesmo. Eu vou passar, então, para o Pedro Paulo. Só uma correção. O, o, Sim. o Sérgio, que fez a pergunta, é o Sérgio Mileto, e não é da ANAPEMEI, é da ALAMPIME, Associação Latino-Americana de Medianas e Pequenas Empresas. Pedro, com você. Estão sempre com problema em qualquer lugar, né? Isso não... É. Obrigado, Granado. Eu ser relativamente breve, porque eu acho que tem também uma entrevista do Haddad daqui a pouco, né? Eu queria esclarecer que eu considero que os movimentos no sentido do incentivo a novas políticas industriais, a retomada do gasto da Petrobras, a elevação dos programas de investimento da Petrobras e, particularmente, a vinculação desses programas com uma tentativa de aumentar, digamos, o controle da cadeia inteira do petróleo, como fica claro aí no Refino, não é? A proposta da retomada de Abreu e Lima, ou também o novo PAC, não é?
os conjuntos de políticas ali que foram permitidas pela PEC da transição, a elevação do salário mínimo, o aumento da isenção tributária até 2 salários mínimos, com a promessa, a tentativa de mirar uma isenção até 5 salários mínimos até o final do governo, né? Retomada do farmácia popular, Minha Casa Minha Vida, etc. Quer dizer, numa linha de retomada de vários programas que tinham dado certo, com uma tentativa também de melhorar esses programas em função da reflexão a respeito dos problemas que tiveram quando foram executados ali na primeira experiência dos governos do PT, é muito favorável para a sociedade brasileira. Ele atende, digamos, digamos, parte pelo menos das expectativas da população que votou nos governos do PT, e a gente vai estar sempre apoiando isso, né? O que eu estou querendo colocar é que eu não queria fazer disso mais uma discussão, digamos, sobre o regime fiscal sustentável, mas acaba precisando fazer, né? O que eu queria colocar é que tudo isso foi viabilizado pela PEC da transição. E a PEC da transição, a gente sabe que não foi, digamos, seguida de uma política, não digo uma política que permita um crescimento do gasto todo ano a 9%, de maneira nenhuma. Agora, entre isso e um crescimento zero do gasto, ou muito perto de zero do gasto, no ano seguinte, no momento que a economia está desacelerando, vai uma diferença muito grande, não é? E o ponto central para mim é o seguinte: não que as políticas industriais elas não sejam relevantes. É claro que elas são, digamos, muito inferiores às que estão sendo executadas nos Estados Unidos e na China, né? Evidentemente. E a gente não pode imaginar uma coisa diferente disso, vão ser sempre muito inferiores, né? Acontece que, exatamente por isso, a gente não pode dar muita ênfase a esse papel da execução desses tipos de incentivo fiscal e creditício, como algo que fosse capaz de mover o investimento privado, não é? Porque a gente sabe que foi muito em cima desse tipo de política que o governo Dilma Rousseff implementou uma tentativa de estimular o investimento privado, não é? O investimento privado, na verdade, no governo Dilma Rousseff, ampliou muito naquele que estava muito vinculado ao investimento público e às concessões, não é? Muitos desses setores, esses setores que foram desonerados há 10 anos atrás, que agora estão lutando para ter uma nova desoneração, esses setores não tiveram uma ampliação forte do investimento no período, certo? Particularmente, evidentemente, quando a economia começou a desacelerar ali por volta de 2013. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, que muito mais importante, muito mais importante, no cenário brasileiro, já que a gente não tem como competir na produção de uma indústria com inovação, e a gente não tem recursos suficientes para, digamos, competir nesse campo com o tipo de política e o poder financeiro que os Estados Unidos, de um lado, e a China, de outro, fazem, a maneira que a gente tem de estimular o investimento privado é estimulando o gasto público e o investimento público, não é? A maneira de estimular o investimento privado é garantindo altas taxas de crescimento econômico, porque é isso que vai, digamos, ocupar a capacidade ociosa e induzir as empresas a investirem. Foi exatamente assim que aconteceu, né? Particularmente ali no final do primeiro mandato do presidente Lula, e a partir daí, no segundo mandato, e boa parte ali, pelo menos o início, do mandato da presidenta Dilma. Então, estou querendo dizer que tudo isso é importante. Tudo isso é relevante, é algo que a gente tem que valorizar, algo que a gente tem que elogiar, é muito melhor do que o bolsonarismo, não tem dúvida nenhuma, mas isso não é mais importante do que a garantia de altas taxas de crescimento econômico, né? E aí porque esse é um ponto que a gente tem que levantar se a gente, digamos, quer ajudar o governo a superar os limites, porque eu não acho que o governo fez tudo o que poderia ter feito. Não é uma questão só de correlação de forças, o governo não foi derrotado
digamos, na proposição do regime fiscal sustentável. O governo já começou com uma proposta extremamente tímida, e a partir daquela proposta extremamente tímida, ela só ia piorar, porque, inclusive, você cedeu inteiramente, digamos, a narrativa a respeito de por que você está fazendo aquele tipo de programa para aqueles grupos que queriam piorá-lo, né? Então, uma vez que você lançou, digamos, aquilo que você achou que era o máximo que você conseguiria, você acabou conseguindo muito menos do que você conseguiria. E você não fez um movimento, digamos, de tensionamento. Está fazendo o tensionamento agora para outras questões, mas não para o regime fiscal sustentável. E aí eu tenho dúvida se, de fato, não foi uma autolimitação, não é? Até que ponto não há mesmo, se a gente não deve acreditar no argumento do ministro Haddad, porque esse é um argumento que ele repetiu várias vezes, e que envolve, portanto, digamos, uma autolimitação. O argumento de que era impossível o Banco Central reduzir a taxa de juros sem o governo realizar uma política extremamente austera, de longo prazo, no que tange à política fiscal. E, porém, isso, a despeito de ser algo associado a uma negociação com o Banco Central, ao mesmo tempo isso é bom, né? O ministro falou várias vezes que isso era bom. Por que que isso era bom? Porque isso ia assegurar a retomada da credibilidade do setor privado, e a retomada da credibilidade do setor privado ia produzir um grande aumento do investimento do setor privado. Falou isso várias vezes, não é? Será que ele também não está querendo convencer? Será que ele não acha que isso é verdade? Não é? Eu acho que ele considera, pelo menos em parte, que é assim que as coisas devem ser, não é? Então, eu considero que a gente não foi no limite da correlação de forças. Acho que tem muito de autolimitação para responder diretamente ali a pergunta do Vicente. Aí o problema agora é que, vejam, dado o limite de gasto de 0,6, se você tiver 1,7, que vamos supor que não tem nada do ponto de vista da limitação da meta fiscal, que vai cair o meta zero, eles vão colocar uma outra meta que permita um aumento maior do gasto do que o da meta zero. Não sei exatamente quando vai ser no primeiro trimestre ou no segundo trimestre, não sei exatamente quando, mas vamos supor que isso ocorra. Mesmo que o gasto público cresça no máximo, não perca nada, todo o que pode ser gasto, seja gasto. Um crescimento de 1,7 do gasto no ano que vem. Não é? Dado o crescimento do salário mínimo, dado o crescimento do gasto em educação e saúde, por conta dos pisos mínimos constitucionais, todos os outros gastos têm contração real. Fora esses gastos. Tá? Todos os outros têm contração real. Então, para o PAC tem contração real, né? Para Minha Casa Minha Vida tem contração real, juntando tudo tem contração real. Entende? Então, é claro que um tipo de política dessas é relativamente fácil de prever. Né? Um tipo de política dessa é absolutamente insustentável. Se você não eliminar o que é bom, se você não eliminar a regra de reajuste do salário mínimo, se você não eliminar o piso constitucional da saúde e da educação, você não cortar ainda mais o investimento público vinculado ao PAC, se você não abandonar a proposta de isentar de imposto de renda a faixa até 5 salários mínimos, sabe? Ou então, se você não realizar uma nova reforma da Previdência, que já está circulando aí, já estão voltando a falar, né? Por causa do aumento do gasto previdenciário vinculado à política de salário mínimo. Não é? Ou então você abandona a política de salário mínimo, ou então você faz uma nova reforma da Previdência que passe, por exemplo, por uma eliminação, a proposta até do Ciro Gomes, né? Eliminação do piso de remuneração mínimo do INSS, que é exatamente o próprio salário mínimo. Tá claro? Então, o que eu estou querendo colocar é que política industrial é importante. Já tem até XP dizendo que, na verdade, você está juntando assim, várias propostas que já estavam ali meio já apresentadas, tem uma coisa ou outra a mais,
mas também dependendo muito do crédito do BNDES. Agora, não fica muito claro de onde vai vir o funding do BNDES, porque quando houve aquela expansão do funding do BNDES, houve porque o governo realizou uma política de capitalização do banco, utilizando a capacidade de contratar recursos com uma taxa de juros a menor do mercado, que é a taxa de juros do Tesouro, e transferir aquilo para o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico. Não é? O regime fiscal sustentável proíbe, no fundo, na prática, proíbe a capitalização de, de tanto empresas financeiras como empresas não financeiras, porque qualquer tipo de gasto na capitalização vai acabar vai ter um efeito, digamos, sobre o cálculo da meta fiscal, para efeito do gasto. É claro, quer dizer que a economia vai ter uma desaceleração já no ano que vem? Nesse ano, melhor dizendo? Não necessariamente. A gente não sabe o que vai acontecer com as exportações, e o governo teve uma política inteligente ali de antecipar o pagamento dos precatórios. A gente está falando de 0,8% do PIB, certo? 98 bilhões. Isso está fora da meta fiscal. Não é? Claro que muito dessa grana vai para gente que já tem muita grana, mas vamos supor que metade disso seja gasto, é 0,4% do gasto. Então, uma política inteligente. Não é? Agora, claro que não é uma política que vai resolver os outros problemas. Pode dar um impacto de curto prazo, assim, né, na sustentação do gasto, impedir que a economia desacelere muito, como já vem desacelerando, mas não vai resolver os problemas estruturais. Então, estou querendo dizer que, para retomar o investimento privado, muito mais do que política de que reduzam o custo empresarial, não é? Ou via tributo, ou redução do custo do crédito, é a expectativa de aumento sustentado da demanda efetiva agregada, por meio de um processo de inclusão social no mercado de uma parte importante da população brasileira que, historicamente, veio sendo excluída, e basicamente é isso que explicou a ampliação do investimento e o crescimento econômico, com redução da desigualdade nos outros mandatos dos governos do PT. Então, vocês me perdoem, novamente, parece ser o chato que fica sempre falando do regime fiscal, né? Mas o regime fiscal ele pode representar, né, sim, uma limitação importante para o sucesso do conjunto de outras políticas, da política de gasto social, da política industrial, da política de ampliação do investimento público também porque o PAC pode ser já contingenciado, já foi contingenciado pelo Congresso, de certo modo, né, com corte lá de 7 bilhões, e agora o Lula acabou de anunciar, ele vai cortar as emendas parlamentares, certo? Vai cortar as emendas parlamentares para permitir uma ampliação do gasto social. Está claro? Mas é claro que isso vai trazer de novo novas tensões, não é? Então, que só vão poder realmente ser superados se a gente conseguir alargar a capacidade de ampliação do gasto público. Porque é o seguinte, se você não tiver isso, se eventualmente digamos que o Lula consiga se eleger até. Então, imagina que. Se cortou já? Imagina que o Lula consiga se reeleger. Tudo bem, mas aí os deputados, se a gente não fizer um grande crescimento econômico, se não puder atrair, digamos, a população para votar nos candidatos do Partido dos Trabalhadores, a gente vai ficar preso nessa correlação de forças, pode até piorar a partir de 2026, entende? E aí, tudo bem, o Lula sustenta 2 mandatos, eventualmente, mas aí não tem sucessor do Lula, me parece, tá? Então, essa que é a minha preocupação. Não que PAC, política industrial, tudo isso não seja muito relevante, tá? Mas isso tem que ser necessariamente compatibilizado com uma política que garanta o crescimento econômico, tá? E que garanta também a ampliação do gasto público. É só esse o meu ponto central. Tá bom? Obrigado. Muito obrigado, Pedro Paulo. Muito obrigado, Ronaldo. Eu acho que a gente
deu início a uma discussão que a gente prevê ter desdobramentos vários. Ao mesmo tempo, a gente tem clareza de que a correlação de forças brasileira é um empecilho importante para aprofundamento de algumas das políticas necessárias para o desenvolvimento. Então, agradeço muito, muito mesmo ao Pedro Paulo, agradeço bastante